Dinheiro? É isso que vamos falar hoje? Dinheiro? Hoje vamos falar de dinheiro. Encontro improvável de hoje com Diogo Teixeira, que é o responsável da Optimize, uma empresa que gera ativos. E porquê é que vamos ter esta conversa hoje? Porque nos últimos meses eu tenho recebido muitos mails e também muitas mensagens no Facebook de pessoas que estão preocupadas com a rentabilização daquilo que são as suas poupanças. E volta e meia o mail diz mais ou menos isto: olha, eu tenho o meu dinheiro no banco e isto não rende nada. Ou seja, quando eles dizem que não rende nada, é mesmo não rende nada. 0%, pouco acima de 7%, aliás, perdão, de 0%, e depois entra nisto tudo a taxa de inflação, mais os impostos, é um sarilho, a pessoa acaba até por perder dinheiro. E, portanto, nunca, como hoje, se colocou a questão de pensar por onde é que a gente espalha o nosso dinheiro, a nossa poupança, de maneira que aquilo tenha alguma rentabilidade. Ora, está aqui uma pessoa à frente que lhe pode dar estas respostas a alguns destes problemas. Diogo, obrigado por falar à cor do dinheiro, nomeadamente o encontro improvável. Vamos lá tentar perceber. Qual é a alternativa que as pessoas hoje em dia têm a depósitos? Porque a preocupação é sempre a mesma. Depósito a 0% ou menos do que zero. Eu sei que há fundos de investimento, mas os fundos têm risco. É só fundos ou há vários tipos de fundos que podem dar a resposta a estas questões? Primeiro, a resposta é diversificação. Fico sempre chocado quando aprendo que uma pessoa tem todo o seu dinheiro no mesmo sítio, no mesmo produto, na mesma instituição financeira. O dinheiro e a poupança têm vários objetivos. Tem um objetivo de segurança de curto prazo, que é poder pagar uma despesa de saúde, ou uma conta, ou um arranjo do carro, mas também tem um objetivo de longo prazo, que é, por exemplo, a reforma. E, portanto, pôr a poupança toda no mesmo sítio é um contrassenso, porque quer dizer que estou a dar uma solução única a vários objetivos. E se alguma coisa correr mal, é um sarilho. E corre mal para tudo, exatamente. E já vimos que em Portugal as coisas podem correr mesmo mal. É verdade. Os últimos anos foram muito férteis nisso. A resposta a isto é diversificar consoante o tipo de poupança. Uma poupança de longo prazo não deve ser aplicada num produto de curto prazo. Não posso aplicar a minha poupança reforma em depósitos a prazo que vão vencendo 3 em 3 meses. Para já, porque corro o risco de gastar esse dinheiro. Já agora, lembrar que o ano passado a poupança média dos portugueses foi negativa. Preferiram gastar do que poupar. E, sobretudo, vou ter uma rentabilização inferior àquela que eu posso obter se tiver uma poupança alocada num produto adequado ao longo prazo. Porquê que as pessoas têm tanto medo dos fundos de investimento? Tiveram más experiências e confundem eventualmente um pouco tudo. É verdade que um fundo de investimento tem risco, porque não garante o capital de ano a ano. Portanto, se eu investir hoje 100, amanhã posso ter só 99 e depois da manhã posso ter 102 e daqui a uma semana posso ter 98 e daqui a um ano posso ter 105. Vai variar consoante os mercados. Agora vou fazer de advogado do diabo. Eu quando olho para os índices em séries de 10 anos, de 20 anos, esta curva é sempre positiva. É. Isto não devia encorajar as pessoas a correr um bocado mais de risco e apostar mais em fundos de investimento? É verdade, só que as pessoas concentram-se mais nas notícias do curto prazo e veem desgraças acontecerem e consideram que essas desgraças podem acontecer a toda a sua poupança. Ora, um fundo é precisamente o contrário do investimento concentrado. Eu, quando estou a gerir uma carteira, por exemplo, de um fundo de poupança reforma, tenho na minha carteira de ativos centenas de ativos diferentes, ações e obrigações, e que não são, em onde a parte, por exemplo, de Portugal, de ativos portugueses, é uma parte pequena. Portanto, por exemplo, se acontecer qualquer coisa de grave em Portugal, como já aconteceu, a chegada da Troika, a minha carteira não se vai desvalorizar de 50%, claro, nem de 100%. Vai perder uma parte desse valor, mas se calhar outros valores vão compensar. Ativos americanos, ativos europeus. Países que são mais seguros do que nós, inclusive do ponto de vista do rating. Sim, sobretudo, não há um país seguro em absoluto. Claro. Todos os países têm risco. A França tem agora eleições, os Estados Unidos já tiveram, mas também oferecem perspectivas diferentes. Eu, se investir, por exemplo, em ativos chineses ou de países emergentes, é porque também acredito que esses países têm mais crescimento, e é uma evidência, do que países como Portugal. O Diogo falou há bocadinho em fundo de poupança reforma. Sim. Plano de poupança reforma.
qual tem sido a rentabilidade do vosso fundo? Os nossos fundos Poupança Reforma, temos 3, tiveram rentabilidades entre os 6,1% e 7,2% em média nos últimos 5 anos seguidos. Portanto, entre 2012 e 2016. Ao longo dos últimos 5 anos. Sim. E quando dá este valor, repitam-me lá, entre 6,2, 6,1 e 7,2. 6,1 e 7,2. Quem é que faz esta métrica? Esta métrica é uma métrica publicada, auditada anualmente. Não, é só para quem está do outro lado ficar tranquilo, porque às vezes há uns que dizem uma coisa e há outros que dizem outra. Diariamente é feito um cálculo do valor da carteira. Sim. E esse valor de carteira é dividido pelo número de ações, digamos, do fundo, e esse é que dá o valor do fundo. Portanto, quem tivesse investido num plano de poupança reforma vosso, disse que são 3, não é? Sim. Já lá vamos às diferenças. Mas quem tivesse investido nos últimos 5 anos teria aqui uma rentabilidade muito, muito jeitosa, tendo em conta muito jeitosa e certamente mais superior àquela que poderia ter obtido num depósito a prazo. Porquê é que têm 3 fundos? Temos 3 fundos consoante o nível de risco que o cliente aceita tomar. Portanto, temos um fundo que tem um máximo de 15% em ações na sua carteira, outro com um máximo de 35% e um terceiro com um máximo de 55% em ações. E, portanto, consoante é quase esse um nível, fundo de investimento normal. Esse. É quase um fundo de investimento normal. Digamos que ainda estamos numa zona quase confortável para quem, por exemplo, tem 30 anos e, portanto, só se vai reformar daqui a mais 30 anos. Imagino quem está ali a ver esta conversa, se tiver, imagino, 20 mil euros, chegar aqui e dizer assim, Diogo, eu gostava de fazer aqui um plano de poupança reforma. Vocês explicavam, olha, quero um fundo até 15% de ações, até 35% ou 55%. Exatamente. Mas as pessoas são claramente informadas sobre isso. São claramente informadas. Como sabem, é um problema, a transparência é um problema que nós temos no sistema financeiro em Portugal, não é? É. Às vezes conta a história a essas pessoas. Francamente, creio que a solução dos fundos de investimento é uma solução muito mais transparente e muito mais segura do que produtos financeiros únicos que as pessoas podem comprar ao balcão de um banco ou de outra instituição financeira e que são ativos muito mais concentrados. Sim. Diogo, eu estava aqui a olhar para o vosso site e depois, aqui na zona dos fundos, por exemplo, vocês publicam o nível de risco dos fundos. Por exemplo, aqui, alguns fundos de ações que têm é um nível 5, não é um nível máximo, salvo erro é intermédio, não é? É um nível intermédio. O nível de risco está numa escala estipulada pela CMVM e que é uma escala europeia e que vai de 1 a 7. Os níveis 1 e 2 são níveis muito baixos, correspondentes... Deixe-me mostrar às pessoas que é para não ficar a pensar que eu estou aqui a contar histórias. Performance das melhores no mercado, 2015, média, e tem aqui Optimize investimento ativo, risco 5, o fundo seguinte risco 5 e o fundo seguinte risco 3. Deixe-me fazer uma pergunta, Diogo. Quando nós vamos a algumas gestoras de ativos, eu raramente vejo isto num corpo que eu vejo à partida. Às vezes está assim naquelas letrinhas pequeninas. Porque é que aqui está mais acessível? Gostamos de ser transparentes. Portanto, não temos nada a esconder. As nossas carteiras são publicadas diariamente na Bloomberg, que é uma ferramenta internacional para os gestores de ativos. Portanto, não temos nada a esconder em relação às nossas carteiras, em relação ao nível de risco dos nossos fundos, em relação às nossas performances. Portanto, gostamos de ser o mais transparente possível. Acreditamos que é assim que se constrói a confiança com os clientes. Estava aqui a ver ainda nos fundos, Diogo, vocês têm um prémio de Morningstar em 2016. Isto foi porquê? É o fundo Optimize Europa Valor. Exatamente. Fomos premiados em 2016 e fomos premiados na última quinta-feira para 2017. Portanto, este prémio de 2016 já foi repetido. Foi repetido este ano, exatamente. Ainda não atualizamos o nosso site, estamos em falta, mas vai ser feito rapidamente. Está a dar aqui notícia em primeira mão, é isso? Quase. Foi quinta-feira, mas portanto sim, é em primeira mão em relação aos teus ouvintes. O que quer dizer este prémio, Diogo? Este prémio quer dizer que o nosso fundo foi considerado pela Morningstar o melhor fundo de ações europeu distribuído ou gerido por uma empresa portuguesa. Significa que, de facto, a nossa performance e o nível de risco do nosso fundo, ao longo dos últimos 5 anos, é consistente, oferece uma boa qualidade e uma boa relação entre risco e performance e, portanto, é isso que nos foi premiado. Diogo, nós estamos na IRS Season, ou seja, na estação do IRS. E outro dos e-mails muito frequentes que eu recebo é: olha, imagino que eu recebo 1.500, 2.000 ou 3.000 euros agora do IRS, de compensação. O que é que eu devo fazer esse dinheiro? Com esse montante, uma pessoa já pode aplicar num fundo ou não? Pode, sem qualquer problema. No nosso caso, os nossos fundos não têm mínimos de investimento, portanto, não tem aplicar.
Pode-se aplicar a partir dos 10 euros, o que eu considero não ser um mínimo absoluto. Claro. Portanto, não temos qualquer problema em acolher clientes a partir de 10 euros de investimento. Não há... Este tipo de poupança são poupanças que são destinadas a todos os prazos de investimento, inclusive para crianças. Por exemplo, as minhas crianças não têm conta no banco, mas têm um PPR, onde pomos dinheiro trimestralmente. Quando chegar a poderem ir para a faculdade, já tem dinheiro. O PPR tem que ser considerado como uma poupança de longo prazo. Porquê é que nós em Portugal perdemos este? Eu lembro quando eu era miúdo, deram-me um milheiro aí aos 5 anos de idade. E até nem vou falar qual é que é o nome para andar aqui a fazer publicidade, é que estou a fazer aqui a publicidade. Mas o que é certo é que aquele fundo serviu para despesas que eu comecei a ter quando cheguei à altura da faculdade. Porquê é que nós perdemos essa tradição em Portugal? Eu só cheguei a Portugal há 10 anos, portanto não tenho a certeza de dar a boa resposta. Creio que nos tornámos numa sociedade um bocadinho mais de consumo e um bocadinho menos de poupança. E, portanto, não preocupa aquela taxa negativa de poupança que referiu há bocado em 2016? Sim, e vou dizer porquê. Porque uma taxa de poupança negativa significa o quê? Significa que, em média, os nossos ativos, os ativos que existem em Portugal, empresas, imóveis, etc., estão a ser comprados por outros. Outros não portugueses. Podem ser... Nós precisamos de importar poupança. Podem ser asiáticos, podem ser europeus, mas isto significa que o fluxo líquido de ativos está a ir para fora. Isto significa também que amanhã vamos ser mais pobres do que hoje. Porque se não poupamos hoje, significa que não estamos a investir, não estamos a criar emprego, não estamos a produzir mais e, portanto, estamos-nos a tornar, a nos empobrecer. Portanto, isto é que é o risco. O risco não é das pessoas gastarem mais hoje do que vão poder gastar amanhã. O risco é, de facto, o país como um todo se tornar num escravo de quem tem o capital, que será... O Diogo disse há bocado que regressou a Portugal há 10 anos. Porquê é que ele decidiu voltar a Portugal? Eu não voltei a Portugal. Eu nasci em França e vim cá constituir esta empresa. Por um motivo muito simples, é que Portugal oferece muitas oportunidades. E foi fácil? Criar empresa, autorizações legais? Foi complicado. O mercado da gestão de ativos em Portugal é um mercado muito artesanal. Existem apenas 18 empresas, sociedades gestoras como a nossa em Portugal, quando num país como França existem 400. Significa que a maior parte das pessoas que trataram do nosso dossiê provavelmente nunca tinham visto, tido em mão, um outro dossiê de criação de uma sociedade gestora. Portanto, um processo que em França demora 3 meses e é um processo-chave na mão, posso ir a uma sociedade de consultoria pedir para constituir uma empresa e ao fim de 3 meses estar constituído. Aqui demorou praticamente 1 ano e meio. Simpático. 1 ano e meio a pagar pessoas. E torraram o dinheiro todo nisto, não é? Torrámos um bocadinho do dinheiro, tivemos que fazer um aumento de capital para aguentar essa espera, basicamente, do processo de autorização. Diogo, no seu lugar, se eu estivesse no seu lugar, estava felicíssimo da vida, porque isto é uma profissão de futuro, não é? Com a segurança social, com as dificuldades que tem, não é? E o risco de nós não virmos a ter pensões públicas, significa que as pessoas deviam cada vez mais apostar na poupança privada. Eu não tenho cara triste, pois não. Não, significa sobretudo, eu francamente acho que temos um papel todos na divulgação, de facto, uma melhor informação financeira junto das pessoas. Eu francamente, nos últimos 10 anos, vivi, como todos, a situação financeira em Portugal, nomeadamente a situação do sistema financeiro português, e fiquei francamente triste e assustado de ver como é que se conseguia deitar abaixo a credibilidade, a confiança que as pessoas podiam ter em instituições financeiras que estavam supostamente cá para preservar o património dos portugueses. Diogo, como isto é um dos assuntos que nós vamos de forma sistemática tratar na Cor do Dinheiro, sobretudo esta questão das finanças pessoais, eu vou-lhe fazer um convite que é já desde já feito, que é em próximas ocasiões, quando tivermos que esclarecer algumas coisas destas, eu poder recorrer novamente à sua expertise. Está bem-vindo. Muito obrigado. Do you have a deal? We have a deal. Thank you. Pronto, olha, foi o encontro improvável desta semana para falar de poupança. Como disse o Diogo, e você sabe que é uma das minhas preocupações quase diárias aqui, a poupança é uma questão fundamental para o futuro do país. Porque é assim, se não se poupa, não se investe. Aquilo que sai num banco em empréstimos é aquilo que entra num banco em depósitos. Nunca se esqueça disso. E, portanto, se não houver poupança, não há investimento. Se não houver investimento, não há criação de riqueza e não há criação de postos de trabalho. Voltaremos, dentro em breve, com mais assuntos de finanças pessoais. Fique por aí com a Cor do Dinheiro.